Gente, hoje o programa tá alegre, tá feliz, tá pra cima, mas a gente não pode deixar de dar uma notícia aqui pra vocês, porque o tio acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos no Espírito Santo passou a primeira noite em uma penitenciária de Vila Velha. A reportagem é da Nani Cox. Nesta terça-feira, o Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o homem de 33 anos, preso na casa de parentes em Minas Gerais. Em um vídeo divulgado pelo próprio criminoso, ele pede que outros familiares da vítima também sejam investigados. Da mesma forma que fazem um exame meu, quero que façam um exame do avô dela e do filho do avô dela que morava na casa. Após se entregar, o tio contou que aproveitava as saídas da família ou dava desculpas para ficar a sós com a sobrinha e então cometer os abusos. A menina vivia com os avós após perder a mãe e o pai ser preso. Aos policiais, o homem disse que os estupros ocorriam desde o ano passado. O secretário de Segurança do Espírito Santo, Coronel Alexandre Ramalho, diz haver indícios de que possam ter começado antes. Ele já também assumiu, no trajeto junto com os policiais civis, ele já disse que essa relação com essa criança existia, por mais que ele tente dizer que havia o consentimento, a legislação brasileira não permite esse tipo de relacionamento, e agora deve ser imputado a ele, independente do que for comprovado no material genético, essa responsabilidade do estupro de vulnerável. O homem chegou a ser preso em 2010 por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, mas fugiu em 2014. Capturado em 2015, o tio da menina estava em liberdade desde 2018. O Estado do Espírito Santo vai criar uma equipe multidisciplinar para acompanhar a criança, que se recupera após o aborto autorizado pela Justiça. Ô Paulinha, esse caso trouxe à tona novamente a ideia de submeter, estupradores à castração química. Quem que está defendendo isso? Pois é, o Eduardo Bolsonaro, deputado que nessa segunda-feira apresentou um projeto de lei que propõe a castração química voluntária de estupradores, né? A submissão ao procedimento seria um caminho para a progressão de pena. Aí você me diz, calma, qual Bolsonaro? Porque o Jair Bolsonaro, quando deputado, apresentou um projeto similar. Parece que os textos são basicamente iguais, são muito parecidos. Então, esse projeto do Jair Bolsonaro foi arquivado em 2019 e agora vem proposto pelo Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro fez tweets a respeito, vocês viram aqui, ele colocou assim, a castração química previne estupros, aumentar as penas para que estupradores fiquem mais tempo na prisão e não livres, delinquindo na sociedade, também é de bom grado. Olha, essa pena da castração química é aplicada em países como a França, Dinamarca, Alemanha, Colômbia, Rússia, Argentina, na Inglaterra como alternativa à prisão, nos Estados Unidos, em 8 estados. E a PL 5398/2003, que é de autoria do Jair Bolsonaro, arquivada em 2019, pedia pelo aumento na pena dos crimes de estupro, colocava aí a questão do tratamento não, né? O tratamento químico voluntário na inibição do desejo sexual como requisito para livramento condicional e progressão de regime. E nessa proposta, Bolsonaro também previa que esse condenado fosse submetido ao tratamento a cada 6 meses com acompanhamento médico e psicológico. Em 2016, o então militar da reserva, cumprindo seu 7º mandato na Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro, esteve no Pânico e falou sobre esse assunto. Vamos conferir. Por exemplo, a questão do estupro. Agravar a pena para estuprador. Outra questão, só permitir que o encarcerado por estupro possa requerer progressão de pena caso ele voluntariamente venha se submeter a um processo de castração química. Mas você acha que isso vai funcionar? Se o elemento ficar mais tempo na cadeia, não, dificilmente passa, que dizem direitos humanos. Ontem teve uma audiência pública sobre isso em Brasília, na Comissão de Segurança Pública. O assunto era esse, não era o meu projeto, né? Era um outro projeto mais recente do que o meu. Até perguntei, tem que discutir o meu. Nem isso fazem. Quando querem aprovar alguma coisa, me deixa de escanteio. Daí lá, a presidente... Mas o senhor não acha que essa castração química é uma coisa muito retrógrada, assim? Porque... Pergunta para a estuprada o que ela acha.
Pergunta pra uma mulher estuprada o que ela acha disso aí. E lá o argumento foi o seguinte. Que grosso que você falou. Não, me desculpa, desculpa se eu te ofendi. Não, olha só. Mas é assim. Não, olha só. Não, prisão, lógico, penas pesadas, mas castração química é um negócio. Olha só, eu falei aqui. Média. Eu te falei. É volta a que o meu projeto não. O quê? Eu falei que o meu projeto, pra você, o estuprador, poder requerer progressão, ele se submete voluntariamente. Isso que eu falei. Se ele não quiser submeter, fica preso mais 2, 3, 4 anos. Olha só, ontem na cama, desculpa aqui, talvez a minha resposta indelicada pra você, me desculpa, foi em função do que aconteceu no dia de ontem. Mais delicado com gay do que com a moça. A maioria dos que estavam debatendo avocaram um dispositivo constitucional. No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, cruel e trabalho forçado. O elemento fala o seguinte: esse projeto não pode passar porque é uma pena cruel a cassação. Eu perguntei, vocês estão defendendo o estuprador? Essa é a questão que o Jair Bolsonaro colocava em relação a esse projeto de lei. Na Constituição, existem 2 direitos fundamentais que seriam violados com essa questão da castração química. Um é a proibição de penas cruéis e a vedação à prática de tortura e tratamento degradante ou desumano. A ministra Damares já se pronunciou a respeito da castração química. Era uma entrevista em maio de 2019 com a apresentadora Olga Bongiovanni. Olha o que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos disse a respeito da castração desses criminosos. Ela disse assim, castração química não resolve. Temos algumas propostas na Câmara e no Senado caminhando, mas não resolve. Por quê? A pessoa que comete a violência contra a criança, a castração química vai tocar em um único órgão, mas ele tem a mão, ele tem um pau, ele tem a madeira, ele tem garrafa. Temos crianças que estão sendo abusadas com garrafas no Brasil. E aí, gente, resolve como então, se não for pela castração química? Eu vou começar por você, Vini, deixa eu te ouvir um pouco. Aumento de pena. Concordo em partes com o presidente Jair Bolsonaro nessa fala ao pânico e concordo com a ministra Damares. Pelo que eu li um pouco do assunto, Paulo, é justamente isso, né? Você tira o libido do criminoso, mas não tira o interesse pelo crime. Então ele poderia praticar esse crime de outras maneiras. Então, nesse sentido, a castração química não ajudaria muito. Agora, por outro lado, precisa aumentar a pena. Precisa ser mais severa a pena para esses monstros, para esses estupradores que cometem um crime tão terrível como esse, né, Paulo? Eu entendi o que o Vini tá falando. O Vini tá dizendo que, no caso da pessoa que cometeu o crime, ele vai ter outras possibilidades de vir a cometer de novo. Sim. Agora, para um homem sofrer castração química, isso é um exemplo para outros homens muito forte. Eu acho muito forte. Eu acho que é um exemplo que nós não temos no Brasil em relação à justiça. Porque, tudo bem, o cara quer lá fazer o estupro dele. Mas se você tem uma pena de castração química, para um homem, gente, isso é muito forte. Que é isso? Posso pontuar uma coisa aqui? Fala, Drilis, depois o Joel. Vai lá, Paulo, eu me contraponho a esse argumento pelo seguinte. Um estuprador é uma exceção da exceção da exceção. Um monstro que pega uma criança de 6, 10 anos... é um sujeito patológico. Tudo bem, ele pode ter consciência do crime monstruoso que ele está fazendo, mas ele é uma exceção. Não adianta você dar um exemplo, vou castrar se você estuprar, porque o estuprador já perdeu qualquer tipo de senso de inibição moral para sua monstruosidade. Não adianta exemplo. E aí eu tendo a concordar. Não é pra ele, Adriles. Não é pra ele que eu tô falando. Tô falando exemplo para outros. Mas outros homens que sentem vontade de estuprar alguém, esses outros homens... Esses homens hoje sentem vontade e vão pra cadeia como qualquer outro. A sua afirmação, ela, de alguma forma, eu sei que não é a sua intenção, ela corrobora a ideia de que existe uma cultura do estupro do Brasil, coisa que eu rechaço veementemente. Inclusive no Código Penal, por exemplo, um jogador que chegou, esqueci o nome dele, nem é bom falar, tentou beijar uma menina à força numa balada, o que é uma coisa horrorosa, foi indiciado como tentativa de estupro. Enquanto você coloca essa cultura de estupro, que iguala um sujeito que tenta beijar uma menina à força a um monstro que estupra uma menina de 6 anos reiteradamente, eu acho muito complicado você falar nessa mesma dimensão das outras coisas e falar de um exemplo para outros homens, que não adianta. Exemplo, o sujeito que é um psicopata louco que estupra uma criança, ele vai fazer isso com ou sem a libido dele. Ele vai ter um interesse patológico em abusar de alguém, como bem disse a ministra Damares e o Vini. Então eu acho que assim, a solução
não passa pela castração, até porque eu tenho medo um pouco da justiça brasileira, ainda mais nos últimos tempos, de dar um falso veredito e submeter uma pessoa a uma questão dessa. Agora, o que deve se fazer, deixa eu só concluir, Paulo. o que se deve fazer é aumento de pena e assim, sem possibilidade nem remota dessa excrescência chamada pena progressiva, liberdade progressiva. Adriles, é deixar a pessoa encarcerada, em prisão perpétua ou no manicômio judiciário, qualquer coisa, mas tolir qualquer tipo de forma de contato social de um monstro dele. Agora, castração... Adriles, nós discordamos na premissa. Sim. Eu acho que um cara que fez o que fez com uma criança de 10 anos, ele não pode estar no mesmo lugar que uma pessoa que assaltou, por exemplo. Com certeza. Essa é a nossa discordância. Eu acho que deve existir uma pena muito mais rígida, que não é apenas ficar na cadeia para um cara desse. Isso é um monstro. E monstros precisam ser combatidos. A gente precisa chegar para a sociedade e falar o seguinte, não é só ir para cadeia, não. Tem mais além de ir para cadeia. Não é possível que ir para cadeia seja... ele só vai para cadeia. Paulo, a castração... Olha só como é complicada a sua afirmação. A castração seria voluntária. Peraí, vamos ouvir o Joel, que ele ainda não falou. Vai lá, Joel. Em seguida eu quero ler um tweet aqui da nossa audiência. Fala, Joel. Tá certo. Primeiro ponto, a castração química não é nada muito de outro mundo. Como a Paulinha levantou, tem vários países que fazem, tem experiência sobre isso. Você tem na França, você tem em Israel. O intuito dele é tornar o homem menos propenso a estuprar. E não está claro, nesses países que utilizam, se realmente funciona ou não. Tem algumas evidências aí indo para cada lado, não está claro se o efeito dele é muito relevante. Mas a ideia dele, Paulo, não é o homem ter medo, ficar morrendo de medo daquilo, tá? Eu não sei se vocês conhecem como é que é, eu fui ler como é que é. É um tratamento hormonal, com acompanhamento médico, tudo. Não é pegar uma faca e tirar o negócio do cara. Eu sei, Joel. Mas isso afeta diretamente a vida da pessoa. Mas é voluntário, Paulo. Mas a questão, Paulo, é primeiro, se o crime do estupro é um crime tão premeditado assim, que a pessoa tem todas essas considerações racionais na hora de cometer esse crime. Essa é a primeira questão, eu acredito que é menos. Agora, eu queria levantar 2 pontos aqui sobre a castração química. Primeiro, a eficácia não é comprovada ainda, tá? Evidências para os 2 lados, mas é um tratamento que é custoso porque requer um acompanhamento médico e psicológico constante desse sujeito. Então, é médico do SUS. É médico do SUS que vai ter que ficar ali usando o tempo dele para fazer o tratamento, acompanhar e tudo. É só uma questão. O que a gente vai fazer com todas essas pessoas? São meses a fio de acompanhamento. Segundo ponto, o que pega no estupro aqui no Brasil, não é a questão do tamanho da pena, gente. O que pega é o tamanho da impunidade nesse país. Exatamente. A imensa maioria dos estupros nesse país passa sem ser pego e grande parte deles sem ser sequer denunciado. Então tem estimativas aí que até... Peraí. Só finalizando. Então a gente tem que trabalhar em reduzir a impunidade, ou seja, delegacias da mulher, facilitando a denúncia, a mulher sendo melhor acolhida nos centros em que ela vai denunciar o estupro sexual. Essas coisas são muito necessárias. Peraí, Adriles, peraí. Último ponto. A lei brasileira, justamente numa sanha meio punitivista, para acabar com a violência contra a mulher e tudo, determinou que qualquer tipo de toque libidinoso numa mulher é estupro pela lei atual. Então, hoje em dia, um homem que passa a mão numa mulher, por exemplo, um ato totalmente condenável, mas aquilo já é estupro. Vocês defendendo a castração química... Joel e Adriles... Espera só um minutinho. Vai ter castração química generalizada de muita gente. Ok, deixa eu ler a participação da nossa audiência aqui, porque a Florinda Irada está dizendo o seguinte: castração química deveria ser uma pauta feminista. Mas como foi o Bolsonaro que apresentou o projeto, então dane-se a mulher estuprada. Ô Paulo, só um ponto. O que a Florinda acabou de dizer. A castração química, como é vista no projeto tanto do Bolsonaro quanto do Eduardo Bolsonaro, ela visa a reduzir pena. Olha só o perigo. Reduzir a pena. Reduzir a pena. Ou seja, o que eu acho que é muito mais eficiente é você deixar a pessoa encarcerada pelo resto da vida. Você pode voluntariamente castrar-se quimicamente para ter a possibilidade de voltar à sociedade. E se você tiver uma cabeça perversa e o estuprador real, não o sujeito que toca numa mulher, o estuprador real é perverso, ele vai fazer como a Damares bem disse, usando um pau, uma garrafa ou qualquer coisa. A perversão continua a despeito da perda de libido. E ele vai negociar sua castração
em relação à sua liberdade. Olha o perigo. Okay. Olha o perigo. Exato, tem que mofar na cadeia. Gente, deixa eu ir para um rápido intervalo comercial e a gente vai ter bastante tempo, dá para voltar um pouco nesse assunto. Tá, okay. A produção tá me pedindo pra gente ir pro intervalo, então vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto aqui no Morning. Gente, olha, nós já estamos aqui com o nosso repórter diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, mas antes eu queria encerrar aquela discussão que a gente tava fazendo sobre castração química, queria ouvir um pouco mais a Paulinha e em seguida o Vini. Vai lá, Paulinha. Então, a gente falar de tempo de pena, né? Então, estupro, reclusão de 6 a 10 anos. Aí você tem alguns agravantes, né? Se tiver lesão corporal de natureza grave, de 8 a 12. Se resulta em morte, de 12 a 30. Considerando que ninguém cumpre, né, essas penas completas, pensem nisso. Estupro de vulnerável, reclusão de 8 a 15 anos. Aí você tem aí também, se tiver lesão corporal, aumenta um pouco de 10 a 20. Se tiver morte, de 12 a 30 anos, sendo que, muito provavelmente, a pessoa não vai cumprir essa pena inteira. E aí eu também pergunto para vocês o seguinte, você se sentiria mais segura de estar, por exemplo, ser vizinha de um estuprador castrado quimicamente? Não sei. Eis a questão, Paulinha, exatamente. Isso traz alguma segurança? Perfeito, mas você já falou, Adriles, então vamos ouvir o Vini agora. Estou respondendo a ela. Certamente não. Essas penas que a Paulinha citou aí são muito baixas. Você conta ainda com a progressão de pena, com bom comportamento. Então, daqui a pouco o sujeito passa 4, 5 anos aí na cadeia e depois já está solto. Com relação aos países europeus que adotam essa medida, a Paulinha mesmo citou que são penas alternativas até a prisão. Então, é uma temeridade isso, né? Porque o sujeito vai lá até a castração química e já imediatamente vai estar solto. E aí, como a Paulinha disse, como é que você vai conviver com um sujeito desse com tranquilidade? Eu entendo o seu ponto também, Paulo, sobre o exemplo, mas eu duvido muito que um sujeito que chega a esse ponto de desejo, a essa vontade, tenha a racionalidade de se basear em outros exemplos para não cometer esse tipo de crime. Por isso que eu defendo uma pena muito maior. Esse monstro aí que estuprou essa menina de 10 anos, pra mim, tinha que ficar o resto da vida na cadeia. O Adriles, muito bem. Quando o Vini concorda comigo, ele não diz. Exatamente. eu vou castrar a sua língua pra você parar de tolir as pessoas. Fala, concordo com o Adriles. Ok, Adriles. Concordo em gênero, número e grau com o Adriles Jorge.